Olá pessoal, aqui é o William Fernandes mais uma vez. Estou aqui em meio à natureza, estou aqui no sítio dos meus pais. Vim aqui gravar esse vídeo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre perdão, perdão de Deus. Mas é uma pergunta um pouco mais capciosa. Deus perdoa aquela pessoa que peca de propósito, aquela pessoa que peca para provocar a ira de Deus, aquela pessoa que peca sabendo que Deus vai se irritar com aquilo? Será que Deus perdoa esse tipo de gente? É isso que nós vamos tentar descobrir na palavra de Deus hoje. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, a ativar o sininho das notificações, a clicar em gostei, tá? Ajuda a gente bastante, ajuda esse ministério a crescer, tá? Muito bem. Sobre a pergunta que eu fiz, se Deus perdoa aquelas pessoas que pecam de propósito, aquelas pessoas que pecam deliberadamente, aquelas pessoas que pecam para provocar a ira de Deus, a resposta é sim. E você pode estar pensando, nossa, o que o William está falando? Eu quero mostrar na Bíblia a história de um personagem que ele levou uma vida inteira de pecado. Mas, quando ele pediu perdão, Deus o perdoou. Eu quero convidar você, se você tem a sua Bíblia aí, procurar lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 33, tem a história do rei Manassés. O rei Manassés, ele reinou por muito tempo em Jerusalém. O reinado dele foi bem longo. E ele fez muita coisa errada. Muita coisa. A Bíblia descreve ele como um rei muito ruim. Um rei que levou a nação a pecar. E eu vou aqui ler só algumas partes aqui, só algumas pérolas do que Manassés aprontou enquanto ele era rei. A partir do verso 4 do capítulo 33, diz assim que Manassés edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale de Hinnom. Bicho era louco, ó. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, ele fez um monte de coisa. E aqui no final do verso 6 diz assim, ó: e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Ou seja, ele fazia e acontecia, ele fazia tudo, todas essas coisas terríveis, ele fazia para provocar a ira de Deus. Ele fazia sabendo que estava desagradando dele, fazia de propósito. Ele fazia de propósito, para irritar Deus. Pensa num homem atrevido, hein? Esse era Manassés, esse rei terrível. E aí o que aconteceu? Depois disso, Deus insistiu com ele, Manassés, cara, qual é? Entendeu? Para com isso, não faz essas coisas. Ele não ligou para Deus. E aí vieram terríveis consequências. Os reis de outras nações vieram e levaram Manassés. Manassés foi levado acorrentado. A Bíblia fala que levaram ele acorrentado. Ele foi preso, foi levado para Babilônia. E lá ele ficou preso. Perdeu seu reino, tudo de ruim aconteceu com Manassés naquela época. E aí, quando Manassés estava lá preso, aí sabe o que ele fez? Ele orou a Deus. Olha só, ele simplesmente foi lá e orou a Deus. E aí Deus podia chegar assim, bonito pra tua cara, né, Manassés? Agora tu vem me buscar? Mas não, né? Pô, Deus é amor. Deus ama todos nós, não importa como nós sejamos, né? E ele virou para Manassés, ele atendeu a oração de Manassés, ele perdoou o pecado de Manassés, cara. Perdoou Manassés e não só fez isso, como ele restaurou o reino de Manassés. E aqui respondendo aquela pergunta que eu fiz no começo, Deus perdoa qualquer pessoa que peca, seja lá o pecado que ela cometer? Perdoa sim. Está pensando naquele pecado terrível que ou você possa ter cometido, ou alguém que você conhece. Já viu aquela pessoa assim que você viu uma pessoa fazer uma coisa errada e você diz, cara, aquele ali não tem perdão. Tem perdão sim, cara. Se pedir perdão a Deus, Deus perdoa. Deus perdoa qualquer pecado, qualquer coisa que você tenha feito, seja você tenha feito essa coisa 1000 vezes. Se você pedir perdão as 1000 vezes, Deus lhe perdoará as 1000 vezes. Mas antes que você esteja pensando aqui que eu estou dando uma ideia falsa de que você pode sair pecando aí à vontade. Ah, eu vou pecar à vontade e Deus vai me perdoar. Eu não estou dizendo isso. Longe de mim falar isso.
tá? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Deus perdoa sim. Porém, se você ler toda a história aqui de Manassés, você vai ver todas as coisas terríveis que aconteceram com ele, por ele ter sido infiel a Deus. Deus o perdoou? O perdoou. Mas Manassés teve que arcar com todas as consequências do pecado. Sabe por quê? Porque nós somos perdoados por Deus sim. Mas nós não nos livramos das consequências, cara. Aí, velho, não tem para onde a gente correr, tá? Isso é uma coisa que todos vão ter que prestar contas. Todos vão ter que passar pelas consequências do pecado. O que aconteceu com Manassés? Manassés foi perdoado? Foi. Manassés foi preso. Manassés foi acorrentado. Manassés foi humilhado. Eu não sei quanto tempo Manassés ficou lá dentro daquele calabouço, preso, ali, sofrendo, até ele fazer a oração, até ele se arrepender, ninguém sabe. Tantas as humilhações. E mais, o pior que aconteceu, Manassés não conseguiu converter o coração do seu filho a Deus. E quando Manassés morreu, mesmo ele tendo se arrependido, mesmo ele tendo voltado, mesmo ele tendo tentado consertar os erros dele, porque a Bíblia fala que ele fez todo o povo pecar. A nação inteira de Jerusalém pecou. A nação que era a escolhida de Deus, responsável por transmitir as verdades da palavra de Deus, ele fez toda a nação pecar. E agora ele tentou consertar, mas ele não conseguiu consertar tudo. Inclusive, não conseguiu consertar a vida do próprio filho. E o seu filho assumiu o trono quando Manassés morreu, e ele foi um rei pior do que o seu pai. Olha as consequências de todos os erros de Manassés. O filho dele se tornou um rei tão ruim, a história continua dizendo que ele foi tão ruim que até os próprios servos o mataram. Não aguentaram aquele rei terrível. Entendeu? Consequências do pecado. Então, quando nós pecamos, Deus nos perdoa. Tenha certeza disso. Tenha certeza que Deus nos perdoa. Mas uma coisa é certa, as consequências virão. E é por isso que a Bíblia está repleta de mensagens dizendo para a gente abandonar o pecado. Está dizendo para a gente não fazer tais coisas. Tu acha que Deus fica falando assim, meu irmão, não faz isso porque ele é chato? É que nem assim, os adolescentes quando a mãe fala, não faz isso, quando o pai diz, ó, não vai para tal lugar, não anda com tal pessoa. Tu acha que ele está falando isso só porque ele é chato? Não, é porque ele sabe o perigo. Ele sabe que aquilo ali vai dar ruim para ti se tu for. Por quê? Ele está preocupado com as consequências daquele teu erro. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente não chega com o nosso pai e pede perdão, ele nos perdoa? Perdoa, mas a consequência você vai ter que encarar, pô. Não tem para onde pular. Jesus quando estava na cruz, ele se encontrou com aquele ladrão pediu perdão para Deus. E naquele momento Deus o perdoou. Não só o perdoou, como prometeu ali para ele que ele estaria com ele no paraíso, que ele seria salvo. Mas o que aconteceu horas depois? Aquele ladrão morreu. Aquele ladrão morreu na cruz. Deus não chegou para ele assim, tá perdoado, desce daí, vai viver tua vida, tá tudo de boa. Né? Não. Ele teve que pagar por todos os crimes que ele cometeu. Consequências do pecado. Então, creia no perdão de Deus. Acredite, o perdão de Deus ele é real, tá? Não pense, se você está com alguma culpa aí, não pense que Deus não lhe perdoa. Ele perdoa sim, cara. Tá? Peça perdão para Deus, tá? Que Deus lhe perdoa com certeza. Ele esquece o teu pecado. Mas as consequências virão. E é isso que Deus não quer que a gente passe. Ele quer que a gente não tenha que passar por tudo isso. Não tenha que passar por todas essas coisas terríveis. É por isso que ele nos orienta. Ele nos orienta a sermos como Jó. Lembra de quando ele falou com o inimigo a respeito de Jó? Ele falou assim, sabe, olha o Jó. Conhece o Jó? Meu servo? O Jó é um cara que quando ele vê o pecado ali, ele vai para o outro lado. O Jó é um cara que quando ele vê uma coisa aqui, ele não quer experimentar não, para ver se é legal. Ele já sai por ali. Ele se desvia do mal. Por quê? Porque Jó não queria encarar as consequências do pecado. Então o apelo de Deus para nós é que a gente viva uma vida longe do pecado. Porque ele está disposto a nos perdoar. Mas ele não quer que a gente sofra as consequências do pecado.
E que Deus abençoe a mim e a tua vida, para que a gente possa viver ao lado de Deus, sabendo que temos um Deus que nos perdoa sim, um Deus que nos ama, tá? E por mais distante que a gente tenha ido de Deus, Ele está sempre com a mão estendida para nos receber e para nos perdoar se a gente pedir perdão para Ele. Tenha certeza disso. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Tchau!